Como já havíamos visto, Lamarck introduziu na ciência a ideia da evolução em 1809. Formulou a ideia das trajetórias paralelas e apresentou 4 princípios que fariam a evolução ocorrer. Esses 4 princípios, como vimos, eram, em primeiro lugar, o impulso vital, que era uma essência imaterial que fazia os seres vivos viverem. Em segundo lugar, o princípio da necessidade, que afirmava que os órgãos e estruturas eram criados para atender, satisfazer as necessidades. O terceiro princípio afirmava que o uso daquele órgão ou estrutura criados aprimorava o órgão e o desuso fazia o inverso, atrofiava, tendendo ao desaparecimento. E o quarto princípio é o princípio da herança dos caracteres adquiridos, que não afirma o que a gente comumente vê por aí, né? Ele afirma esse princípio simplesmente que os filhos nascem semelhantes aos pais. Na situação em que esse indivíduo gera um filhote, né, a sua situação física nesse momento será passada ao seu filhote, ao seu descendente. Se o seu corpo tiver sofrido mudanças, essas mudanças passarão aos filhotes. Esse é o princípio da herança dos caracteres adquiridos. Nenhum desses 4 princípios, impulso vital, necessidade, uso e desuso e herança dos caracteres adquiridos, nenhum desses 4 foi criação do Lamarck. Também é uma coisa bastante errada que a gente observa frequentemente. Eram princípios já existentes e o Lamarck harmonizou esses 4 para explicar a evolução. Darwin e Wallace tiveram a ideia da seleção natural e eles adicionaram aos 4 princípios lamarckianos, eles adicionaram o 5º princípio, que seria a ideia da seleção natural. Darwin afirmou explicitamente que ele aceitava os princípios de Lamarck, com exceção do impulso vital. Ele não achava que existia algo semelhante a uma alma nos seres vivos. Ele acreditava que aquilo que era a vida não era determinado por uma alma, que a vida era simplesmente o funcionamento dos corpos dos seres vivos, que apenas isso era a vida, sem necessidade de uma alma para fazer do ser vivo um vivo. Mas, com exceção desse primeiro princípio, Darwin aceitava plenamente os princípios de Lamarck e Wallace também aceitava esses princípios de Lamarck. Portanto, eles dois, Darwin e Wallace, adicionaram a Lamarck a seleção natural. Darwin, ele era fanaticamente lamarquista e desde menino, quando foi estudar em Edimburgo, ele teve contato com Grant, que era um grande conhecedor de ciências naturais, e o Grant, ele era fervorosamente lamarquista e passou a ideia da evolução de Lamarck para o Darwin. Então, o Darwin se tornou um lamarquista fervoroso também, desde menino, graças aos ensinamentos de ciências naturais que o Grant passou para ele em Edimburgo, quando ele era ainda apenas um menino. Isso fez de Darwin, então, um lamarquista fervoroso. Jamais aconteceu uma batalha Darwin versus Lamarck. Isso jamais ocorreu. Principalmente do jeito que está posto na maior parte dos livros de ensino médio, com Darwin atacando a herança dos caracteres adquiridos e defendendo a seleção natural, e Lamarck tentando defender a herança dos caracteres adquiridos. Isso jamais ocorreu. Por quê? Porque Darwin acreditava fervorosamente na herança dos caracteres adquiridos e jamais tentou desbancar a herança dos caracteres adquiridos, que era um dos princípios de Lamarck, no qual o próprio Darwin acreditava. Então, isso está totalmente errado e está em grande número de livros de ensino médio, e essa batalha intelectual jamais ocorreu. Frequentemente se observa, inclusive com desenhinhos de girafas,
de pescoço médio, comprido e curto, essa batalha jamais ocorreu. Darwin jamais tentou desbancar a herança dos caracteres adquiridos. Jamais combateu Lamarck.